Olá, professora. Tudo bem? Aqui quem está falando é o Gabriel. Eu tô aqui para dar um helpzinho na resolução dos exercícios do momento ENAD aqui de álgebra e cálculo vetorial. Vou continuar aqui a tentativa para a gente poder resolver cada um dos 4 exercícios aqui. Ressalto que não existe apenas uma forma de se resolvê-los. Eu vou mostrar apenas aquela que eu acho mais tranquila de ser interpretada. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira questão diz que uma pessoa deseja fazer uma receita que necessita de 1 litro de água ou o valor mais próximo que não ultrapasse 1 litro. Infelizmente, ela não possui nenhum tipo de medidor à sua disposição, mas ela tem 3 potes trapezoidais de base quadrada de 10 centímetros de aresta e uma altura que vai variar conforme funções conhecidas pela pessoa. A função que rege o topo do primeiro pote é essa daqui, y igual a 9 mais x sobre 10. Se eu vier aqui num décimos e eu desenhar essa função, o gráfico dessa função, y igual a 9 mais x sobre 10. É exatamente a função que está dando no primeiro pote. Então, esta linha azul representa a altura do primeiro pote. O que a gente tem que fazer aqui é imaginar um pote de base quadrada que tenha isso daqui como altura, ou seja, essa daqui é a lateral do nosso pote. Se a gente for imaginar então, ó, o nosso pote tem 10 centímetros de largura na base e 10 centímetros de profundidade. E o que vai variar vai ser a altura dele, vai ser essa parte aqui, né? Então, o que eu sei? Eu sei que a base é um quadrado de 10 centímetros de aresta. Então aqui é 10 centímetros. Vou desenhar aqui uma certa profundidade para a gente imaginar, né? Então aqui tem 10 centímetros de profundidade. E a altura vai variar de acordo com essa função. No caso, aqui no lado esquerdo, a altura vai ser 9, certo? Estamos vendo aqui que está batendo 9. Mas aqui do lado direito, a altura chega em 10, ó. Porque a altura, ela acompanha os valores dessa função. Então, enquanto aqui é 9, aqui é 10. Ou seja, a gente consegue dividir isso daqui certinho, ó. A gente consegue dividir essa figura como se fosse um paralelepípedo que tem 9 de altura, 10 e 10 na base. Mais essa alturazinha aqui. Então, eu vou desenhar usando a cor azul uma nova parte aqui do nosso trapézio, dessa vez triangular, percebe? Então, aqui tem 9 e aqui a gente vai ter 1 de altura. Por quê? Porque a função chega até 10. Então, onde aqui é 9 e aqui é 10, então a diferença aqui tem 1 centímetro. E a base? A base dessa figura aqui azul em cima, a base dela acompanha a base do trapézio, ou seja, a base continua sendo uma 10 por 10. Então aqui a gente continua tendo 10 por 10. Ou seja, o volume total dessa figura vai ser a soma das vai ser a soma dos volumes dessas figuras aqui. O paralelepípedo 9 por 10 por 10 vai ter 900 centímetros cúbicos de volume. E essa parte aqui de cima, ela tem uma base triangular e depois 10 por 10, ou seja, seria um paralelepípedo 10 por 10 por 1, ou seja, 100 centímetros cúbicos, mas como a base não é um retângulo perfeito aqui, ó, é um triângulo, então a gente vai cortar esse valor pela metade. Só lembrar que a área de um triângulo é metade da área de um retângulo, então a área da base se corta por 2, então a gente tem 50 centímetros cúbicos nessa figura aqui de cima, ou seja, o volume total do pote 1, então pote 1,
vai ter um volume de 950 centímetros cúbicos ou 950 ml. Então o pote 1, ele chegou perto de 1 litro, não ultrapassou ele, mas agora a gente tem que conferir se os outros potes conseguem chegar mais próximos disso. Vamos ver isso então. O próximo pote diz que a altura dele vai seguir a função 11 menos x sobre 10. Então a gente vai ter que apagar isso daqui e escrever uma nova função, y igual a 11 menos x sobre 10. Dessa vez, a nossa figura vai ficar um pouco diferente. Então eu vou apagar aqui as medidas que a gente tinha construído e a gente vai tentar imaginar a nova figura. Vamos tentar fazer isso. Só marcar aqui que esse aqui é o pote 1. Beleza. Então, vamos tentar fazer isso. Bom, o que a gente sabe dessa nova altura? A gente sabe que ela chega em 11 aqui e quando está no 10, ela bate no 10 de novo. Então, se a gente for imaginar essa nova figura, a gente sabe que a base é um quadrado 10 por 10. E a altura vai variar. Mas olha só que interessante, professor. A gente não precisa nem descobrir o resto do volume daqui. Porque a senhora concorda comigo que só a base dessa nossa nova figura, ela já vai ser 10 por 10. Ela já vai ser 10 por 10. E a altura aqui, ó, só da base já tem 10. Ou seja, só essa figura rosa aqui já tem 1000 centímetros cúbicos. Ou seja, só essa parte de baixo, ela já tem 1 litro. Quando a gente somar isso com essa parte aqui de cima da figura, ó, quando a gente somar isso com essa parte de cima da figura que também existe, também é um triângulo aqui, ó. Quando a gente somar com essa partezinha de cima, vai ficar 1000 mais alguma coisa. Ou seja, já vai passar da quantidade estabelecida que foi 1 litro. Então a gente sabe que o pote 2, ele já vai ser maior do que 1000 ml. Ou seja, passa do valor estipulado pelo enunciado, né? O enunciado diz que não pode passar de 1 litro. Então o pote 2, ele vai passar de 1 litro com certeza. Então não tem nem por que a gente continuar descobrindo o valor dele. A gente sabe que o pote 1 chega bem perto, chega em 950 ml. E a gente sabe que o pote 2 passa. A gente tem que testar o pote 3 agora. Mesmo esquema, só que agora a função é y igual a 9 mais x sobre 5. Vamos lá, então y igual a 9 mais x sobre 5. Como é que vai ficar isso daqui? Vamos ver. Bem, a gente sabe aqui pela função que ele vai chegar em 9 de altura aqui e quando bater no 10, ele vai ter 11 de altura. Ou seja, a nossa figura imaginária, ela vai ter 10 por 10 de base, como sempre. Então aqui tem 10. Vai subir aqui até o 9. 9. Então a base dessa nossa figura vai ser esse paralelepípedo rosa aqui, 9, 10 por 10, ou seja, 900 centímetros cúbicos, mais essa parte aqui de cima. A parte de cima, a gente já viu que quando chegar aqui no 10, ela vai ter 11 de altura. Ou seja, ela vai ultrapassar a nossa altura de 9 em 2. Em outras palavras, a gente vai ter aqui, ó, uma altura de 2. A gente vai ter aqui uma altura de 2. Nessa nossa nova figura, aqui de cima.
Essa figura aqui de cima, ela também tem bases 10 por 10, altura 2 e ela é um triângulo, ela está metade daqui. 10 por 10 por 2 vão ser 100, 200 centímetros cúbicos, mas como isso aqui é um triângulo, então vai ser apenas metade disso, ou seja, 100 centímetros cúbicos. Se a gente somar 900 com 100, a gente vai ver que o pote 3 ele tem exatos 1000 ml. Ou seja, enquanto o pote 1 não chega nos 1000 ml e o pote 2 passa. Vamos então agora para o exercício número 2, a segunda questão. Ela diz o seguinte: leia os textos abaixo. Primeiro texto: a utilização de gráficos para expressar problemas auxilia engenheiros em suas diversas tarefas, como na interpretação de fenômenos da natureza, o comportamento de séries financeiras ou qualquer elemento que possa ser indicado como uma relação de 2 ou 3 dimensões. Na figura do texto 2, pode-se visualizar o comportamento de um gráfico que apresenta o comportamento mensal de acessos a um sistema acadêmico. A curva superior representa o acesso pelo grupo acadêmico e a curva inferior representa o acesso pelo grupo administrativo. Sabes que no final de semana não existem aulas na instituição. Bom, então a gente tem o gráfico aqui e a gente tem algumas afirmações. Vamos ver o que a gente consegue tirar delas. O acesso dos alunos é igual durante a semana e inverso aos finais de semana, quando comparado aos acessos do administrativo, ou seja, durante o final de semana há uma inversão, durante o final de semana há mais acessos no administrativo do que no acadêmico. Se a gente observar o gráfico, não existe nenhum momento aqui onde o acesso ao portal administrativo supera o acesso acadêmico, então a primeira é falsa. O gráfico é decrescente após os finais de semana, representando os maiores picos após... É crescente após os finais de semana, representando os maiores picos após o período de descanso. Nós não sabemos o que aqui é dia de semana ou não, mas, de fato, nós vemos que existe uma certa periodicidade em queda no número de acessos durante 2 dias, e logo após esses 2 dias há um súbito aumento no número de acessos em ambos os portais. Então, supondo que esses 2 dias em que há queda, são os dias do final de semana, essa afirmação parece verdadeira. A letra C, ela é inversamente proporcional aos acessos feitos pelos setores administrativos, principalmente durante os finais de semana. Bom, a gente acabou de ver que não existe nenhum dia do mês onde a quantidade de acessos do portal administrativo supera a quantidade de acessos do portal acadêmico. Então, não há nenhuma inversão no gráfico. O gráfico é linear, mantendo características bem distintas e sequenciais de acessos crescentes à medida que os dias do mês vão passando. Olha, esse daqui não parece ser um gráfico crescente, visto que existem quedas no gráfico e o crescimento não é constante de acordo com a quantidade de dias que vão se passando no mês. A gente pode ver, por exemplo, que a quantidade de acessos no dia 4, a quantidade de acessos no dia 5, ela é superior à quantidade de acessos no dia 8. Ou seja, o gráfico não é crescente. Então a letra D é falsa. Ou letra E, o gráfico é completamente imprevisível, pois a grande variação no número de acessos não permite distinguir os dias da semana e finais de semana. Bom, a gente pode notar aqui, como a gente viu na letra B, que a cada 5 dias existe um período de 2 dias em que o número de acessos cai. E isso se mantém de maneira cíclica durante o passar do mês, levando-nos a acreditar que sim, esses 2 dias são os dias de feriado, ou melhor, os dias de final de semana, que apresentam a queda no número de acessos. Sendo assim, a letra E é falsa também e nos resta apenas a letra B. E é nela que a gente vai. Vamos ver a próxima então. Vamos ver agora o terceiro exercício do Momento Renate. A questão 3 diz que vetores são essenciais para que possamos analisar e compreender diversas situações do mundo real.
Suponha que uma partícula esteja na origem de um sistema e que sofra a influência de três forças, U, V e W. E ele dá aqui as coordenadas do vetor posição de cada uma dessas três forças. E ele diz: depois de sofrer a influência dessas três forças, onde essa partícula vai parar? Bom, nós temos as três forças que eu vou deixar anotadas aqui. U é 1, 2, é o vetor 1, 2. V é representada pelo vetor menos 3, 4. E W é representada pelo vetor 2, menos 6. Então, a partícula se encontra na origem do sistema, ela se encontra aqui, vamos ver, aqui no 0, 0. Então, a partícula está inicialmente no 0, 0 e ela sofre uma força do vetor 1, 2, ou seja, o vetor 1, 2 vai empurrar ela 1 para a direita e 2 para cima, fazendo com que a partícula se mova até este ponto. Então, a partícula vem daqui até aqui. Esse aqui é o vetor U. Depois, o vetor V aplica uma força de menos 3 e 4 nela, ou seja, menos 3 para a direita, 1, 2, 3, para a esquerda, perdão, 1, 2, 3 e 4 para cima, fazendo que ela vá parar lá na parte de cima do nosso gráfico. Deixa eu dar um zoom out aqui, a gente possa lidar com valores mais altos. Vai levar do 1, 2 aqui, aí depois 1, 2, 3 para a esquerda e 1, 2, 3, 4 para a direita. Então ela vai lá para cima, vetor V, e por último o vetor W manda aí 2 para a direita e menos 6, ou seja, 6 para baixo. Então 1, 2, 1, 2 e 6 para baixo, voltando direto para a origem. Esse aqui é o vetor W. Como podemos ver, geometricamente, a partícula volta para a origem. Mas caso quiséssemos, poderíamos conferir esse resultado utilizando a álgebra. Ou seja, a nossa partícula se encontrava no 0, 0. Vamos supor que o ponto A é o ponto 0, 0. Ela sofreu uma força do vetor U, que levou ela para 1, 2, fazendo com que ela chegasse no ponto B, que corresponde à localização 1, 2. Aí ela sofreu a força do vetor V, menos 3, 4, e foi parar aqui no ponto C. O ponto C vai ser as coordenadas 1, menos 3 dá menos 2, 2 com 4, 6, mais a ação da força V, a ação da força W, perdão, 2 menos 6, fazendo com que ela volte direto para o ponto A, 0, 0, pois menos 2 com 2 é 0, 6 menos 6, 0. Ou seja, a partícula vai sofrer a ação dessas três forças e ela vai acabar na origem, ou melhor, no ponto 0, 0. Último exercício do momento ENAD aqui. O circuito apresentado na imagem é utilizado em um módulo de um componente eletrônico. Mostra o circuito. É possível calcular cada uma das correntes do circuito através do método das malhas. A aplicação desse método se baseia na lei das correntes de Kirchhoff e com isso é possível determinar as correntes e tensões de um circuito. Ao aplicar o método do circuito, fornece as seguintes equações. Então, a gente tem aqui um sistema de equações, a gente pode substituir esse I1, I2 e I3 por x, y, z, que não faz nenhuma diferença, são só três variáveis. É um sistema de equações com três variáveis e três equações, ou seja, é um sistema possível e determinado. Dá para a gente resolver por vários métodos. Eu vou mostrar aqui o método que eu utilizei para responder, mas ele não é obrigatório e você pode fazer por substituição, por soma, por qualquer um dos métodos de resolução de sistemas funciona com isso daqui. A única coisa que eu vou fazer é usar o método que eu achei mais fácil para resolver isso aqui, que é o método de Cramer. A regra de Cramer diz pra gente que a gente pode transformar
a gente pode encontrar o resultado de um sistema de equações simplesmente ao criar matrizes com os coeficientes das equações. Nesse caso, a gente tem aqui 11 menos 5 menos 6, 11 menos 5 menos 6. A gente tem também menos 5, 19 e menos 2. E a gente tem também menos 1, menos 1, 2. Menos 1, menos 1, 2. Essa é a matriz dos coeficientes do sistema de equações. Já está até aqui, inclusive. Para a gente descobrir o resultado de cada uma das incógnitas de um sistema de equações por regra de Cramer, a gente precisa encontrar o valor das determinantes de cada uma das matrizes que a gente vai fazer. A primeira é essa. Então, para encontrar o determinante dessa matriz 3×3 aqui, a gente vai criar mais duas colunas, né? E repetir exatamente, a gente vai exatamente repetir as duas primeiras aqui. E aí a gente vai fazer aquele método de multiplicar todas as diagonais aqui, multiplicar todas as diagonais aqui, e o resultado que a gente encontrar é a determinante. Para não me alongar muito, eu vou fazer essa primeira determinante aqui, e depois as outras eu só vou mostrar o resultado. Então essa primeira ficaria assim, ó. 11 vezes 19 vezes 2. 11 vezes 19 vezes 2 dá 418. Positivo. Menos 5 vezes menos 2 vezes menos 1, isso daqui dá menos 10. Menos 6 menos 5 menos 1 dá menos 30. Essas foram as diagonais da direita. Quando a gente vai fazer as diagonais da esquerda, a gente precisa trocar o sinal do nosso resultado. Então aqui, ó, menos 6 vezes 19. Então 6 vezes 19 vezes 1. Isso aqui dá 114, menos com menos dá mais, só que como eu falei, na volta a gente subtrai. Então vai ficar menos 114. Na volta, a gente sempre inverte o sinal da operação resultado. Então, se a gente tem aqui menos com menos vai dar mais, a gente inverte para menos. Aqui, 11 vezes menos 2 vezes menos 1. Isso daqui daria 22 positivo, mas como eu estou fazendo a volta, eu vou inverter, vai ficar negativo. E por último, menos 5 vezes menos 5 dá menos 25. Menos 25 vezes 2 dá menos 50, mas como eu falei, na volta a gente inverte o sinal. Então agora vai ficar mais 50. Aí se a gente fizer 418 menos 10 menos 30 menos 114 menos 22 mais 50, menos 22 mais 50, a gente chega exatamente no determinante dessa matriz principal, vou chamar o determinante da principal, de 192. Esse é o determinante principal dessa nossa matriz aqui. Para a gente descobrir o valor de cada uma das incógnitas, a gente vai precisar copiar essa matriz aqui. E a gente vai precisar utilizar dessa vez o valor da nossa solução. No caso, 1200. A gente vai substituir a coluna 1200 em cada uma das colunas da nossa matriz. Uma de cada vez. Então, se eu quero encontrar o determinante x, eu vou substituir a coluna x, que é a primeira coluna. Veja que a primeira coluna só tem valores do coeficiente de x, pelo resultado, 1200. Então, 1200. Por consequência, a gente acaba mudando essa outra aqui. E quando a gente fizer o valor dos coeficientes aqui, a multiplicação de cada uma das diagonais, a gente vai encontrar o determinante da matriz x como sendo 432. E aí, para encontrar o valor da variável x
pelo método de Cramer, basta que a gente divida, então a gente vai ter que x vai ser sempre igual à divisão da determinante x pela determinante principal. Em outras palavras, 432 dividido por 192. 432 dividido por 192 dá exatos 2,25. Então a gente sabe que o valor x, ou seja, o valor da primeira variável aqui, e 1, é 2,25. A gente vai repetir esse mesmo processo para as próximas. Eu vou copiar a matriz principal, vou apagar a coluna que tem o valor que eu quero descobrir, no caso, agora é o y, e vou colocar no lugar o resultado, que é 1200, nos dois lugares. Fazendo as multiplicações das diagonais, a gente vai encontrar que a determinante dessa matriz aqui, da matriz y, é 144. E aí segue o mesmo esquema, y vai ser igual à divisão da determinante da matriz y pela determinante da matriz principal. O determinante da matriz y deu 144, o determinante principal deu 192. Se a gente dividir 144 por 192, a gente chega em 0,75, que é o valor da corrente 2 ou da nossa variável y. Repete o mesmo processo, copia a matriz principal, cola aqui. Dessa vez a gente vai apagar a coluna da determinante z, da terceira variável, e vai substituir de novo pela resposta 1200. Fazendo as multiplicações, a gente vai chegar na conclusão de que a determinante dessa matriz aqui é 288. E aí a letra z vai ser de novo a divisão da determinante z pela determinante principal. A determinante z deu 288, a principal deu 192. Então, 288 dividido por 192 dá exatos 1,5. Então, a gente tem correntes equivalentes a 2,25, 0,75 e 1,5, que é exatamente a resposta correta dessa pergunta. De novo, esse daqui é o método de Cramer, que é o jeito que eu achei mais fácil para resolver esse sistema 3x3 aqui. Não existe nenhum método que seja 100% correto e nenhum dos outros tá certo também, mas sim, para resolver sistemas 3x3 você pode usar o método que achar mais fácil. Pode fazer por substituição, por soma ou subtração de equações. Eu achei mais fácil usar a regra de Cramer, mas aí vai de cada um. E com isso a gente termina aqui todos os exercícios do momento ENAD de álgebra. Pode ver que a minha nota final foi 10, ou seja, todas as perguntas estão corretas. Se a Sara precisar de mais alguma coisa, se não tiver entendido alguma parte, pode me falar, professora, que eu dou um help. Fique em paz. Espero que eu tenha ajudado. Abraço e até a próxima.